como nos pede a nossa tradição, não somente a nossa tradição hermenêutica, mas a espiritual que estão juntas, né, da interpretação das Escrituras, sempre é importante olhar o texto do Evangelho ou o fenômeno que é descrito no texto do Evangelho, na liturgia, para depois a gente fazer a nossa reflexão. E hoje, o que aparece na nossa liturgia para reflexão é a Sagrada Família de Nazaré. Nós vamos fazer esse exercício de olhar para a Sagrada Família de Nazaré do jeito que ela aparece, não do jeito que nós inventamos, tá? Mas antes eu queria retomar um versículo bíblico muito importante, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Tem uma frase muito importante de Paulo, que eu gostaria que vocês ficassem com ela no coração, que diz assim: Deus escolheu as loucuras deste mundo para confundir os sábios. A gente poderia traduzir de outras formas, né? Deus escolhe aquilo que é o mais louco para desbancar aqueles que pensam que de tudo sabem. Como que aparece a Sagrada Família de Nazaré? A primeira pergunta que eu gostaria, né, de colocar para vocês e que vocês façam o exercício de ver. Bom, aparece de uma forma atípica. Uma mãe solteira de 16 anos, tomada às pressas para que ela não fosse assassinada com o filho. Teve um filho, viveu com este filho até a morte dele na cruz. Totalmente atípico, não tem nada a ver com a ideia de família sociologicamente descrita na tradição de Israel. Primeiro, na tradição de Israel, o casamento precisaria garantir filhos legítimos. Não era aceitável que alguém que não fosse pai de uma criança a adotasse junto com a mãe. Por quê? Porque a geração, como promessa bíblica, é muito importante para aquele povo. Segundo, famílias numerosas. Jamais vocês vão encontrar uma família judaica do Antigo Testamento que tenha somente um filho. Depois da viuvez, a mulher teria que casar de novo. Não foi o caso de Maria. A família sagrada de Nazaré que nós tanto veneramos é uma família atípica. E é importante chamar a atenção para isso, porque quando a gente fala em família, hoje nós vivemos diante de dois extremos. O extremismo laxista, que vai dizer que família é uma bobagem, né? Que a gente não precisa mais de família. Mas tem um extremismo conservador, que vai colocar um modelo de família só. Todo extremismo é burro, com perdão dos burros que não merecem esse título. O papel da igreja é resgatar a espiritualidade familiar, fugindo daquilo que é o extremismo. Como eu gostaria que vocês assumissem o papel de padre por um dia, para escutar as confissões que eu escuto e para receberem no confessionário as famílias que eu recebo, as demandas que eu recebo, que tal qual a família de Nazaré são atípicas. E por que é importante resgatar isso? Porque nós vivemos das nossas fantasias, né? Daquilo que nós gostaríamos que fosse a vida. Meus caros irmãos e irmãs, o mundo não é governado por aquilo que você pensa ou deseja. A realidade, ela chega para nós do jeito que ela é, pronto e acabou. E não adianta vocês fazerem um papel de avestruz e colocarem a cabeça por debaixo do chão, porque o mundo continuará sendo o que ele é. E a realidade continuará batendo às portas de vocês. As famílias que chegam aqui para que eu atenda, na nossa catequese, são famílias, eu nem gosto dessa palavra, mas que nós chamamos de atípicas, diante daquilo que seria o imaginário da maioria de vocês. É uma tia que traz o garoto para a catequese. O pai morreu no tráfico, a mãe foi para os Estados Unidos ganhar a vida e os outros avós não querem saber dele. Essa é a família que eu recebo aqui. A família que eu recebo aqui são pessoas de segunda, terceira união que casaram a primeira vez, a segunda vez, não deram certo e agora tem 15 anos com outra pessoa e está vivendo muito bem.
Essa é a família que eu recebo aqui. A família que eu recebo aqui é a família de uma mãe que cuida de 3 filhos, porque o pai não assumiu a paternidade responsável. Essa é a família que eu recebo aqui. Não é a família ideal que vocês têm na cabecinha de vocês. Por graça de Deus, a gente poderia falar por graça de Deus, nós ainda temos algumas famílias que se encaixam naquele padrão, né, ideal na nossa cabeça e segundo a nossa tradição. Mas essas são as famílias que eu recebo aqui. Então, resgatar a Sagrada Família de Nazaré como uma família atípica é importantíssimo. Primeiro, porque é um dado bíblico, não é uma invenção da minha cabeça. E a gente precisa parar de inventar as coisas e olhar para os textos do jeito que eles nos aparecem. Porque nós inventamos uma outra fé, uma outra moralidade, um outro cristianismo que não tem nada a ver com aquele que aparece. Essa é a Sagrada Família de Nazaré. Atípica, como muitas famílias que aparecem aqui e que eu tenho que acolher. Outro dia eu ouvi um relato que doeu meu coração em uma paróquia que não faz parte da Diocese de Valadares, de outra diocese, em que alguém recusou batizar o filho de uma mãe solteira. Isso aconteceu muito na nossa diocese também. Quer dizer, Maria não poderia batizar Jesus hoje, né? Que é uma família atípica. E assim vão chegando relatos pra gente que nos incomodam muito. E que a gente precisa ter realmente a força do Espírito Santo para resgatar aquilo que seriam os valores familiares que em Jesus Cristo ultrapassam os vínculos biológicos e sociológicos. Por quê? Como eu disse, porque primeiro do ponto de vista sociológico, a família de Jesus não se encaixava em Israel. E nem do ponto de vista biológico, porque o pai dele, na nossa tradição, na nossa fé, não é José, né? Hoje vocês escutaram no texto, quando Jesus vai ao templo e de repente o pai e a mãe chegam e ele... Meu filho, a gente estava preocupado com você, por que você fez isso com a gente? A primeira frase de Jesus é: por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? E o texto fala que eles não compreenderam. Imagina a dor de José, porque José sabia, né? Imagina só, a gente não pensa sobre isso, né? Pois é, mas deveria pensar, porque a palavra de Deus não é para vocês tomarem como se fosse água mineral, por mais que eu adoro, né? Tomar água, né? A palavra de Deus, ela é uma lâmina afiada que deve cortar a sua carne. E se ela não te incomoda, vocês perderam tempo de saírem da casa de vocês para vir para cá. Se não mexe com vocês, vocês estão perdendo tempo aqui. Porque a palavra de Deus, ela nos dá aquela sacudida, sabe? Ela precisa mexer com a nossa estrutura. Porque ela revela coisas que nós nem queremos ver. Por isso é difícil ser crente. Por isso é difícil assimilar, ouvir essa palavra. Porque ela causa incômodo em nós, ela mexe com os nossos padrões. Resgatar na Sagrada Família de Nazaré aquilo que Jesus quis revelar da relação entre Deus e os homens. A relação que ultrapassa o vínculo biológico e a relação que ultrapassa inclusive os modelos sociológicos. Tem coisas que permanecem: a obediência, o respeito, o diálogo. Quais são os valores, independente da configuração sociológica de uma verdadeira família? Quais são os valores? Porque nós não temos as configurações típicas em todos os lugares. E nós temos muitas famílias. E eu atendo famílias. E aí o texto bíblico nos resgata alguns desses valores, né? Como, por exemplo, a relação parental, que eu quero retomar com a pastoral familiar para a gente ir caminhando para o finalzinho dessa homilia. A relação parental, que é o cuidado dos pais para com os filhos
e dos filhos, né, de alguma forma, para com os pais, se baseia no respeito e na obediência, e isso é fecundidade. A gente fala muito na pastoral familiar da abertura à vida. A abertura à vida não é ter quantos filhos, como as pessoas dizem que Deus permitir. Isso é irresponsabilidade. A abertura à vida é ter os filhos que você consegue criar bem. Não é encher a casa de filhos. Maria teve só um. Foi aberta à vida ou não? É um modelo de santidade. Questiona isso. Ela rompeu todos os paradigmas possíveis daquilo que é a religião judaica na sua raiz. Isso é bíblico, isso não é invenção da cabeça, isso é olhar para o texto. É parar de olhar para aquilo que vocês pensam, que vocês inventam, e olhar para o texto. Abertura à vida é cuidar com responsabilidade dos filhos que Deus nos conceder. Inclusive pensar quantos eu consigo educar bem. Lá no matrimônio, quando a gente vai fazer a entrevista com os casais, tem uma pergunta que é: você está disposto a gerar e educar com amor os filhos que Deus nos confiar? E a resposta tem que ser sim, porque senão é nulidade, né? Então, a paternidade e a maternidade está suposta no casamento, mas com responsabilidade. E a mesma coisa com os filhos, né? Casamento e namoro não anula paternidade. Vocês vão casar ou já casaram e os pais continuam sendo pais, né? É uma pena que alguns pais, também irresponsáveis e às vezes, né, sem noção, interferem tanto na relação dos filhos que acaba colocando a perder algum tipo de relacionamento. Os pais precisam respeitar o espaço do filho. Isso é muito importante. Mas casamento não abole filiação, né? Outro dia eu estava discutindo com alguém. Existe uma coisa nefasta, demoníaca, que está sendo espalhada inclusive em âmbitos católicos, que diz que depois que você arruma sua namorada ou seu casamento, a única prioridade é a esposa ou o esposo. O mandamento da lei de Deus não fala isso. Qual que é o primeiro mandamento? E o segundo? Terceiro? Como é que é? Esqueceram? Vamos fazer catequese de novo? Honrar pai e mãe. Isso é mandamento. Isso é mandamento. Isso é muito importante, né? A gente fica prestando atenção em muitas coisas. A gente fica lá coando um montão de moscas e engolindo camelos. E essas coisas vocês precisam ouvir aqui na igreja. Aqui vocês precisam ouvir essas coisas, para tirar essa besteirada da cabeça de vocês, que andam escutando e seguindo um montão de gente que faz o evangelho segundo aquilo que eles pensam que deve ser, que não tem um compromisso ético de olhar para o texto do jeito que ele nos aparece. E é assim que o texto nos aparece. Como que nós conciliamos, então, né, aquilo que são os valores familiares, do respeito, da relação parental, da relação fraterna, da relação conjugal, com aquilo que é a revelação do Evangelho a partir da Sagrada Família de Nazaré? Este é o nosso desafio. Como que a igreja exclui a síndrome do avestruz? E quando eu falo igreja, eu não falo do padre e do bispo, eu falo de vocês que são igrejas e que às vezes querem esconder a cabeça por debaixo da terra para não enfrentar a realidade. Como que nós abolimos a síndrome do avestruz para encarar a realidade da vida e nos deparar com as famílias atípicas, como a Sagrada Família de Nazaré? Como que nós podemos fazer o exercício para percebermos como nós somos hipócritas nas nossas afirmações, naquilo que nós defendemos, como que as paixões ideológicas tampam os nossos olhos para aquilo que é a verdade do Evangelho. E aí, sem medo de escandalizar, eu termino contando uma história para vocês,
por isso que eu falei, gostaria muito que vocês fossem padre por um dia para escutar as confissões, né? Que me marcou muito. Hoje eu tenho uma relação muito boa com essa pessoa, com essa família, mas que eu precisei ser muito enérgico. Uma das histórias que mais marcaram meus 13 anos de padre. E eu falo disso com muito respeito porque é muito delicado. Uma mãe angustiada, chorando, que vem ao meu encontro 2, 3, 4, 5 vezes, porque a filha se revelou homoafetiva. E ela desesperada, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? Tome muito cuidado com isso que vocês vão escutar, isso é sacrário humano, né? A gente escuta, né? Às vezes a gente não tem nem o que falar, às vezes a pessoa está tão desesperada que o padre o que faz é, eu vou te dar uma bênção, dou a bênção e mando embora, porque não tem nem o que falar, nem sempre. Não procurem um padre pensando que ele vai ter uma palavra sempre para vocês, não, porque não vai ter, eu não tenho. Tem situações que eu não tenho nenhum tipo de palavra. Ou porque a doutrina me limita, ou porque as pessoas me limitam, ou porque a cabeça da pessoa está limitada. 3, 4, 5, 6 vezes. E aí a última vez, ela diz uma palavra muito pesada que é: ah, padre, eu prefiro vê-la morta, prefiro que ela morra. E aí eu fiz uma pergunta de padre: então por que você não abortou? Ah, não, porque abortar é pecado. Hipócrita, abortar é pecado, mas desejar a morte da filha, que é homoafetiva, não é pecado. Hipócrita, 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 hipócrita. E muitos o são. Isso é muito sério, né? E a igreja precisa avançar nisso, inclusive de falar o que deve ser falado. Em homilias, em catequeses, porque fica todo mundo caladinho, como se as coisas fossem mil maravilhas, e não tem nada mil maravilhas. Nós estamos cheios de conflito, cheios de hipocrisia, cheios de violência. Abortar é pecado, mas desejar que a filha homoafetiva morra não é pecado. Como podemos estar tão tapados pela ideologia e por um modelo? Isso é muito sério. Meus irmãos, ser cristão não é só vir à missa no domingo e ficar sentadinho aí, não. Ser cristão é ter que lidar com esses temas. Que na qualidade de padre eu tenho que escutar toda semana. Toda semana aparece para mim. Você acha que é um caso? Toda semana aparece para mim alguém angustiado. Alguém que, se eu não socorrer, daqui a 3 dias amanhece enforcado, sabe? Morto mesmo. Porque não deu conta, porque se matou. Todos os dias. Todos os dias. Como eu gostaria que vocês fossem padres por um dia, né, para terem um choque espiritual da realidade que me aparece. Como eu gostaria que vocês tivessem um dia de atendimento de confissões, para que vocês entendam. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Que Deus escolhe as coisas loucas para confundir aqueles que pensam que muito sabem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.